Pessoal, nós esquecemos de ligar a gravação aí para a prece inicial, mas a Rita vai fazer a harmonização. A harmonização a gente não esqueceu. Então, vamos lá, vamos colocar aqui para nossa harmonização. Deixa eu compartilhar. É, espera um pouquinho, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Peraí. Não, tudo bem, vai. Eu tô apertando os botões todo errado, eu tô apanhando aqui do negócio, mas tudo bem. Uma hora a gente chega. Ah, opa, apareceu aqui. Ei, vamos lá, vamos lá. Tá conseguindo ler, Acho que eu consigo. Rita? Está bem miudinha, mas acho que eu consigo. Deixa eu chegar mais perto. Pode começar? Pode sim. Vamos lá. Ondas. Ondas mentais. Enxameiam, de enxame, É uma enxameiam palavra por todo. diferente, por toda É parte. diferente, isso. Não é necessário ler definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitir o pensamento de entidades outras. Particularmente quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouve. O que está escrito aqui? Ai, ai, ai. Tá difícil de ler, tá muito longe, né? Eu acho, tá muito pequeno. Para mim está bem miudinho, você entendeu? E agora, aumentou? Não, né? Não. Ai, meu Deus. Ai, então, e se a gente pedir para Dani ler? Você pode ler para a gente, então, Dani? Leio, Acho que leio fica sim. melhor. É, Então tá bom. ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário te definas em tarefas especiais, nos círculos mediúnicos, para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas, e em qualquer desses estados de alma, assimila as influências alheias. Medita, assim, na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes o teu modo, alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintoniza. Tá bom. É só isso. Acaba aí. Ah, tá. Ah, repara a onda que sintoniza. Tá. Repara as ondas que você sintoniza, né? Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa do texto? Querem que eu fale? E aí, vocês acharam? Não acharam nada? Essa última frase é bem assim,
às vezes você fala algo que talvez não seja o que você realmente queria, né? Você sintonizou em alguma onda, alguma energia que não é aquela que você, né, gostaria, como fala, né? Que da língua é um Será que não alto-falante. gostaria? Será que não gostaria? Pode É ser. essa que é a questão, essa é a questão. É estranho. O que ele fala é justamente que a boca fala o que o cérebro pensa, né? É, E o que olha está só que guardado interessante. lá dentro. Então, ele fala isso, né? E interessante, ele fala que as ondas, né? Todas as ondas mentais enxameiam por toda parte. O que ele está querendo dizer é que as ondas mentais emitidas pelas pessoas estão em todo lugar. Então, por exemplo, a gente está aqui mergulhado num aquário de ondas mentais de todo mundo. Claro, nós estamos mais perto das ondas de quem mora conosco, né? Ou quem está conosco. Então, por exemplo, se você vai na casa de alguém, você vai estar dentro daquele ambiente onde estão as ondas mentais daquelas pessoas, né? Porque elas se fixam nas coisas, né? E no local. Então, as ondas, elas estão ali circulando e se depositando, né? As energias criadas por elas, materiais, se depositam nos locais. Então, quando você entra, você absorve essas ondas, você sente essas ondas. E quem é médium, você que tem mais mediunidade aflorada, a Daniela, a Rita também deve ter um pouco, deve sentir um pouco também. Mas a Daniela deve sentir mais, às vezes, quando ela vai numa casa muito carregada, ou no enterro, ou velório, você deve sentir Sim, energias. São as ondas mentais das pessoas também, as vibrações dela, de como elas vibram, né? Então, enterro já é um local triste, né? Velório. Então, as pessoas ali estão vibrando baixo, estão vibrando uma vibração de saudade, de tristeza da perda, porque o ser humano tem dificuldade de lidar com essa questão ainda. No futuro, nós vamos encarar melhor isso, porque nós vamos viver um pouco mais perto do plano espiritual. Então, nós vamos entender que a morte é mais uma mudança, uma troca de plano, do que hoje nós temos essa concepção. Hoje nós temos a concepção da perda mesmo, né? A gente tem a ideia que a gente nunca mais vai ver essa pessoa, né? É difícil, porque a gente tem uma visão da vida muito material. E quando a gente perde a pessoa, é uma morte mesmo, uma perda mesmo, né? E a gente se apega também, né? Tem essas questões, a gente não sabe lidar muito bem ainda com essa questão da morte. Então é um lugar muito triste. Então essas ondas a gente sente. E não só em velório, né? Se a gente vai numa casa onde tem muita briga, por exemplo, entre os parentes, a gente sente o médium sente essa energia mais pesada. Se ela vai, por exemplo, se o médium vai, às vezes, num local por exemplo, o candomblé, onde tem matança de animal, as energias são muito pesadas, ele vai sentir essas energias, entenderam? Então, tem o sofrimento do animal, ela vai sentir essas coisas. Então, essas ondas energéticas, né, ficam por todo lado. E é o que ele fala aqui no texto, olha que coisa interessante, né? É, ele fala que nós estamos o tempo todo assimilando essas energias, né, e vivendo dentro dessas energias. Então, se a gente está, às vezes, perto de uma pessoa triste, a gente vai ficar também. A gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa vibração dessa pessoa, desse local, para a gente não ficar junto, né? Então, quando o nosso parente ou nosso namorado, esposa, o marido, né, tá nervoso ou tá nervosa, a gente tem que tentar sair dessa vibração, né? É difícil, porque a gente se contamina, né, com essas energias, e a gente tende a ficar bravo também. Mas o ideal é que a gente se isolasse, né? Então ele fala, olha que interessante, né? Ó, a preleção edificante é lâmpada acesa, né? Luz. A conversa maledicente é um prato de lama, né? Então, quando você entra numa conversa, você está manipulando energias que, para eles, na espiritualidade, equivalem a um prato de lama. Olha que coisa interessante, entendeu? O reparo confortador é um bálsamo de coragem, né? Como se fosse o remédio de coragem, né? A calúnia é uma poção corrosiva, né? A energia que promove, quando você está falando mal de alguém, é uma energia de que corrói, né?
o bem, né? Ou faz mal para alguém, você está falando mal, né? A fraternidade é uma energia de bom ânimo, de esperança para a pessoa, né? Então ele vai dando esses exemplos aí, né? De que quando você faz a atitude que você toma, qual é o tipo de onda, o tipo de vibração que te circunda, né? E a gente não vê isso, mas é o que ele está falando, que essas energias ficam em volta da gente aí em todo local, essas ondas que a gente não vê, tá bom? E a aula de hoje é sobre isso. Alguma dúvida sobre essa questão da onda? Dúvida, Rita? O que você acha disso daí? Não, Sabia da existência dessas ondas mentais? Rita e Dani, vocês sabiam já? Sim? sim, sim, Sim. Ah, E- dessa vibração, né? De que o nosso padrão mental emite, né, essas energias o tempo todo, né? Então, é, vocês sabiam disso, né? Então, é isso que ele está falando, dessas ondas aqui. Tudo bem? tudo bem. Mais alguma dúvida com relação a essas ondas, a essas energias? Não? tudo bem. Porque não é A esse parte texto? negativa das pessoas, né, Nélcio? Hã? O Hã? importante é não entrar nessa vibração aí dessas pessoas, né? Exatamente. O difícil é sair fora disso É, daí, porque a gente às é vezes acaba entrando e faz parte desse ambiente. Pode tomar. É, a gente vê, por exemplo, um grupinho de pessoas falando mal de alguém, a gente adora entrar lá e falar junto, não é assim? Né? A gente adora, né? Aumentar essa energia, porque já é uma energia ali que estão emitindo, né? Estão jogando na pessoa. A é, gente vai ser mais uma pessoa que entra lá para jogar energia na pessoa também, olha só. Intensifica, né? A gente faz isso, a gente ainda é muito ainda, né? Primitivo, né? De quem de nós, né? Às vezes alguém vem falar, fala assim, desculpa, eu não quero participar disso. Quem de nós, né? A gente não faz isso, né? Né, Rita? Não é é assim? verdade. Que nem na questão do velório. Verdade. Depois que eu comecei a fazer a doutrina espírita, estudando todos esses anos, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, porque para mim ir num velório, Elcio, era uma tristeza, era o fim do mundo para mim. E hoje eu vou de boa, assim, entendeu? Eu encaro de uma outra forma, porque a gente já tem esse aprendizado, né? E continuo aprendendo ainda sobre isso. Então, é dolorido? É dolorido. Você vai sentir falta, você vai chorar, vai. Mas você começa a compreender de uma outra forma, né? Sim, verdade. É isso, né? E daí a gente vai modificando pelo nosso conhecimento, porque você falou, né? O conhecimento muda. O conhecimento muda a nossa onda vibracional. Nós vamos estudar isso na aula de hoje. Por quê? Porque conforme a gente evolui, a gente vai encarando diferente os problemas da vida, esses problemas que acontecem. Então, você vai parando de vibrar baixo. Porque quando você. Que nem já aconteceu de eu ir em velório, que a pessoa até desmaiou. E eu percebia que era uma pessoa pouco estudada. Olha que coisa interessante. Parece que realmente, quanto mais a pessoa não estuda ou vive mais essa coisa material, ou está muito apegada no material, ela sofre demais, Só. né? Então ela perdeu o marido, era uma senhora, né? No caso era mãe de uma ex-namorada minha, muito do passado. No velório ela desmaiou, ela gritava, né, ela fazia aquele escândalo, porque ela estava num sofrimento enorme, aquilo para ela era o fim do mundo, né? Então a gente imagina o padrão vibracional, as ondas que ela estava emitindo naquele momento, né? De desespero, né, tudo. Então com o tempo nós vamos entendendo, né, que tem a passagem, que tem. Isso daí nos eleva, de tal sorte que quando a gente acontece isso conosco, nós conseguimos nos manter equilibrados e conseguimos vibrar melhor, né? Então é isso. Conforme a gente vai, é, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando essas ondas que nós emitimos, né? Que o pessoal costuma chamar na doutrina espírita de psicosfera, né? A esfera psicológica que as ondas, as suas ondas mentais costumam emitir, né? Então é isso. Então na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre essas ondas e percepções aí, né?
E interessante que essas ondas são físicas, né? Então, nós vamos falar definição, histórico, vibração, radiação, amplitude, comprimento e crista, exemplo de onda, tipo de onda, no espiritismo, onda amortecida e elevada, percepção e tipo de percepção, né? Então, a gente percebe que essas ondas, você fala assim, é espiritual. Não! São as mesmas ondas físicas que existem no mundo. Então, a gente está movimentando, porque existem ondas de vários tipos, né? Mas as mentais são manipulação de átomo, que são manipulações dos átomos, da matéria, da estrutura molecular, ou da estrutura atômica, vamos dizer assim, são movimentações. Quando você gera onda, você está movimentando partículas atômicas. Da mesma forma que essas outras ondas também estão movimentando essas partículas atômicas. Então, um raio-x movimenta a partícula atômica, são raios, né? São ondas de raio-x. Raios gama são ondas, raios ultravioletas, ondas de rádio, micro-ondas, ondas de TV, ondas de rádio, ondas de radar. São tudo movimentações de partículas, né, atômicas, que produzem ondas, né? As cores que nós olhamos, a nossa visualização, nada mais é do que uma energia que está sendo emitida que o olho capta e transforma em cor. Cada cor tem o seu padrão, né? O seu padrão de onda e que produz a cor. Então, isso é físico, né? A gente está aqui estudando espiritismo, mas isso é físico. É uma coisa física que a gente vive no dia a dia e nem percebe. Claro, a gente percebe que tem o rádio, que tem. Se bem que o rádio hoje está vindo todo já via digital, né? A gente não tem mais ondas de rádio quase, né? A gente não recebe rádio por onda analógica. A gente recebe o rádio já por digital, mas existiam no passado as ondas de rádio, né? As TVs analógicas, as ondas de TV. Mas a gente recebe, por exemplo, o Wi-Fi, o 4G, o 5G, o que é? É onda, né? A gente está recebendo uma internet por onda, né? Estamos recebendo um sinal digital por onda. Então, são as ondas aí que nós temos o tempo todo. E essas ondas têm comprimento, a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos entender que isso é físico e que a gente não tem ideia do mais além que vai, né? Porque a gente tem ideia de que tudo bem, existe onda para rádio, onda de TV, onda de satélite, onda de 4G, 5G, mas a gente não imagina que existe onda de pensamento. E é a mesma coisa, é a mesma onda, Rita e Daniela, é a mesma coisa. É a mesma manipulação, é o mesmo princípio físico. A única diferença é que quem está gerando a onda para isso daqui é um satélite ou uma antena que tem perto da nossa casa, né? No caso do Elon Musk, lá é o satélite, né? Que tem lá que emite as ondas de internet, lembram disso? Que o Elon Musk tem um satélite que emite internet. Não sei se vocês sabem, lá no Nordeste, o Brasil compra do Elon Musk, né? Essa onda de internet via satélite, eu esqueci o nome. Então, nós estamos aí o tempo todo recebendo, né? E quem emite essas ondas são as antenas ou satélites, mas nós emitimos essa onda também, mas outro tipo de onda, via cérebro, via espírito. Tudo bem? Vamos estudar então isso daqui, vamos entender, tá bom? Dúvidas por enquanto? Não? Não. Tá. A gente não tem ideia que a gente emite, né? A gente não vê, a gente tem ideia que a gente está pensando quietinho, ninguém está escutando, né? Só que não, né? Tem muita gente escutando o que a gente está pensando, né? Tem muita gente, né? Não encarnado, mas desencarnado está. E embora o desencarnado, às vezes, o encarnado, às vezes nosso marido, nosso cachorro, nosso filho não esteja escutando o que a gente está pensando, ele está sentindo a nossa onda mental. O animal, eu sinto que o animal vem muito por isso.
Eu acho que eles conseguem sentir essa vibração que a gente emana de ondas, porque eles sabem quando a gente está feliz, quando a gente está triste, e às vezes a gente nem demonstra tanto, mas ele sabe. Como ele sabe, né? Só pode ser captando ondas, né? Eu acho que eles têm essa percepção de captar a onda melhor do que nós. Tá bom? Você percebe que, por exemplo, tem um abalo sísmico, os animais saem correndo antes, né? Então, eles sentem essas vibrações maiores, essas ondas, né? De forma. Os golfinhos, por exemplo, os tubarões, eles sentem ondas, né? Movimento na água, né? É onda também, né? Apesar de estar num ambiente físico, é onda também. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vamos entender então. No dicionário, o que que é onda? Grande agitação, ímpeto, tumulto, movimento ondulatório, ondulação, né? Então, no dicionário é isso. Na ciência, uma onda nada mais é do que uma perturbação, uma agitação ou um estímulo, seja ela visível numa corda, num violão, ou invisível às nossas pequenas percepções humanas, como as ondas sonoras. A onda, portanto, é como um pulso que carrega em sua trajetória energia. Olha que coisa interessante. Eu estava estudando e eu li muitos locais falando assim: olha, a onda, né, porque a gente lê coisa física, né? E a física falava assim: olha, a onda carrega energia, tá? Mas não carrega matéria. Então a ciência falava, né? Aí eu pensando, mal sabe a ciência, que a energia é matéria, né? Então, por incrível que pareça, né, quando a gente lê as leis da física ainda, o homem ainda não chegou ainda nessa parte aí, mais conhecendo que a energia é matéria também. Então, quando a ciência fala que a onda carrega energia, mas não matéria, eles estão errados, porque energia já é matéria, tá bom? Então, eles estão errados. Tudo que tem no mundo, ou é matéria, ou é espírito, ou é Deus. É o que está no livro lá para a gente aprender, entendeu? Só tem isso. Se não é espírito, é matéria, ou Deus, né? Mas Deus é fácil saber que nada é Deus, só Deus é Deus, né? Então, se você quer saber se uma coisa é matéria ou espírito, é só você saber se está vivo, né? E tem vontade própria. Se tiver vontade própria, é espírito, se não, é matéria, tá bom? Essas partículas, ondas, átomo, é tudo matéria. Energia, tudo matéria. Tá bom? Tudo bem? Vamos seguir. Desde o último quartel do século XIX, a Terra converteu-se no reino de ondas e raios, correntes e vibrações. O que teve o último quartel do século XIX? Iluminismo, né? Foi quando o mundo saiu lá de todo mundo lá nos senhores feudais, né? A igreja mandando, e houve aquele despertar da humanidade para a ciência, né? E daí todo mundo começou a estudar esses raios, ondas, né? Vibrações. A eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Começaram a descobrir a eletricidade, o magnetismo, nada mais são do que ondas. Tudo isso aí são ondas, tá? Energias, desprende ondas, né? Então, a eletricidade é aquela agitação que gera ondas, tá? A eletricidade acaba gerando magnetismo. Não sei se vocês sabem, a melhor forma de você gerar o magnetismo é eletrificar alguma coisa, porque quando você eletrifica, você gera também um campo magnético. Então, esses ímãs de grande potência, são ligados na eletricidade, são ativados pela eletricidade, porque a eletricidade está muito ligada com o magnetismo, tá? O veículo carnal é um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Olha só. Então, é um turbilhão eletrônico. A gente fica aí gerando um monte de energia elétrica também, né? E magnética. É por isso que a gente aplica passe, porque são essas energias magnéticas aí que a gente aplica também. Ah, mas é só isso? Não. Lembra, a gente transfere o fluido vital também. E não só o fluido vital, quando você impõe a mão, você está transferindo um pouco do seu fluido vital para a pessoa e está transferindo a sua energia também, a sua energia elétrica, as suas ondas, né,
de pensamento, e tudo isso aí você está transmitindo. A gente está interagindo o tempo todo com outros, né? Às vezes sem tocar, só de imaginar, de mandar, de não gostar da pessoa, a gente está mandando energia para ela. E se a gente está com raiva da pessoa e a pessoa tiver sensibilidade, não tenho dúvida que ela pode adoecer, né? Quando eu brigo com alguém, já contei isso para vocês, eu acho, a pessoa manda energia para mim, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. Eu sinto muito essas energias, porque como eu aprendi a dar passe, eu desenvolvi isso daí. Então eu sinto, né? Então, essas ondas nós estamos emitindo o tempo todo. Então, uma pessoa pode matar a outra, sabia disso? Então, por exemplo, vamos supor uma mulher que traiu a mulher do outro. Então, por exemplo, você tinha um marido, seu marido fugiu com outra mulher. Você vai ficar com tanta raiva dessa mulher que você não vai conseguir perdoá-la. E todo dia você vai pensar nela com raiva. E você, sem perceber, você está jogando energia nela. Você está jogando energia nela. Jogando energia de raiva nela. O dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Você está jogando energia de raiva nela. Né, essas energias negativas nela. E aí, e se ela não tiver proteção, o que acontece? Você pode desequilibrar essa pessoa toda hora, de tal modo que ela pode vir a desenvolver um câncer. Então você pode vir a matar essa pessoa, né, com a sua energia. Aí você fala assim: "E Deus permite?" Perguntem para mim: "E Deus permite?" Deus Deus não permite? permite. Então, Deus não permite quando a pessoa não deve. Mas no caso a pessoa aprontou, né? Olha a lei de ação e reação aí. A pessoa não pegou o marido da outra, a outra ficou com raiva. Você desenvolveu uma raiva na outra pessoa, na mulher dele, né? Natural que a mulher vai jogar energia em você. Olha a reação da ação do que você fez. Você desfez um lar, né? E a ação, qual é a ação de você ter desfeito um lar? Você ter deixado a pessoa com tanta raiva que ela vai mandar energia para você e pode desenvolver um câncer em você, né? Se você não tiver proteção, né? Tendo proteção, pode ser que mesmo assim alguma coisa vaze, tá? Porque é muita energia, né? E é a lei de ação e reação, né? Olha só que coisa, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para não fazer mal para os outros, né? Tá sempre bem com os outros, para que ela não mande energias ruins para nós, de raiva, de vingança, de decepção, né? E por aí vai. Tudo bem? Que coisa, né? Vocês sabiam disso? Não, né? Deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Eu acho que já até falei para você que eu tenho uma amiga que foi através dela que eu conheci meu ex-namorado, tá? Que agora a gente não tá Uhum. mais, tá? E o tempo inteiro eu sempre confiei, sabe aquela amiga que eu confiava, Elcio? Confidenciava. Ah, essa é a pior. Essa é sempre a pior. No meu íntimo, desde o início mesmo, depois de um tempo eu acabei descobrindo que não era tudo aquilo, você entendeu? Mas ela sempre falava assim: ah, eu torço muito por você, torço muito por vocês, entendeu? Mas no meu íntimo eu sentia que aquela voz, aquela fala não era de coração, não era verdadeira. Olha, Eu sempre senti desde o início, mas eu não queria acreditar, Elcio. E sim, é normal. se acredita que até hoje essa mulher me inferniza. Eu nunca fiz nada para ela, Elcio. Eu sempre procurei ajudar. Ela teve um momento difícil de separação dela com o marido. Esse momento eu ajudei muito ela. Eu nunca fiz nada para ela. Meu coração não é, graças a Deus que não é, que não tem essa maldade, você entendeu? Mas até hoje essa mulher me inferniza. Você acredita? Mas o que que você fez para ela? Ou ela fez para você? Eu não fiz nada. Eu não fiz Ela nada para deve ter inveja de você. ela. Tem inveja de mim, É, Dani. Não sei é por isso. As pessoas têm isso. Tem As muita pessoas têm gente isso. que tem inveja de ver os outros felizes, né? para você ter uma ideia, Exatamente. para acabar a conversa, eu fiquei boba com o que ela fez. A E é primeira interessante que essa inveja gera energia também, de inveja, de querer a inveja faz coisa do mal outro, pra gente, né, Elcio? Faz mal pra né? gente. Faz mal pra Faz gente. mal, faz mal para a pessoa que ela tem inveja e faz mal para ela mesma.
ela mesma, porque ela sofre por não ter o que a outra pessoa tem, né? Já é ruim. Ela não tem sossego. Se ela não faz uma coisa, ela faz outra. Para encurtar a conversa, para não atrapalhar a nossa aula, sabe o que ela fez? Logo que eu comecei a namorar e que ele fez a primeira reunião mediúnica na casa dele, ela foi convidada para ir lá. Eu ajeitei junto, porque eu sempre quis bem ela, sempre confiei nela. E aí a gente foi passear na Avenida Paulista. Foi eu, ele, ela e as duas crianças dela. Tiramos várias fotos. O que ela fez esses dias para mim? Ela postou a foto, tava eu na foto, ela com as crianças e o Vanderlei, meu ex-namorado. Ela cortou eu da foto e postou. Ai, meu Deus do céu! Que coisa, hein? E ela não teve nunca um relacionamento com o Vanderlei, ô Rita, você não sabe? Sempre foram amigos, amigos. Vai saber, né? Não sei se Vai ela não saber. tinha Desculpa, Rita, te falar. Não... Se ela tem inveja de eu estar bem no relacionamento, você entendeu? E ela não Então, consegue encontrar ninguém, ela não é feliz com ninguém, ela não é feliz na vida dela, Elcio. sim, o Mas invejoso ela nunca é feliz. quer tanto ele não quer ela, e aí ela é doente. Né? Eu considero ela doente, você falou a palavra certa, Dani. Agora, quando ela fez As isso... pessoas arranjam problemas para si mesma, né? Olha o padrão que ela vibra. Dependência, né? Sim, Emocional. exatamente. Uma foto, Exatamente. cortar eu da foto. Eu falei, não tô acreditando no negócio dele. Ah, as pessoas fazem isso, Rita. As pessoas fazem. Então, o que acontece? Você poderia mandar uma vibração de raiva para ela. É que ela tem sorte que você é uma pessoa esclarecida e não manda essas energias, né? Mas ela pode mandar para você. Por isso que você tem que estar sempre fazendo evangelho no seu lar, com pensamento elevado. Se puder, sempre ora à noite, pede proteção, né? E vive sempre com pensamento bom e sem mandar ódio para ela, porque quando você manda alguma coisa para ela, a sintonia dela entra em contato com a sua, porque é uma via de mão dupla. As duas se encaixam, entendeu? Fica mais fácil. Enquanto você não manda essa mesma raiva, você sai fora, entendeu? É mais uma sintonia que não entra, entendeu? A frequência não entra. Tudo bem? Tudo bem. Mas olha, cada coisa não. Ah, mas é assim mesmo, ser humano é terrível. Ser humano é terrível. Faremos uma correlação, mas é isso aí. Vai sempre pensando nisso e não devolver a mesma energia que ela te manda. Não, eu Tá bom? sempre quis o bem dela, que ela se desse bem na vida, que ela encontrasse alguém para ela ser feliz, mas ela continua com a energia ruim dela. Vai continuar. A pessoa tem que aprender, né? Uma hora ela aprende. Faremos uma correlação entre a ciência natural, que estuda o magnetismo e eletricidade, e a ciência espírita, que estuda a mediunidade. Tá bom? O que nos dá a melhor ideia do que é essa vibração é eu ver o funcionamento de um pêndulo com o seu vai e vem. Então, você pendurar uma bolinha, você vai ver que ela vai e volta, né? Distingue-se repouso, equilíbrio, vertical, pontos máximos que ele atinge ao se movimentar, até o ponto máximo que vai. Isso daí é como se fosse uma onda, tá? Esse pêndulo. Cada vez que ele faz isso, ele está movimentando energia. E isso é onda, a onda funciona da mesma forma, né? Então, período é o tempo de uma oscilação, medida em segundos. A frequência é o número de oscilações executadas durante um segundo. Quanto maior a frequência, mais alta ela é. Quanto menor, mais baixa. Então, quanto mais rápido ele fizer isso, mais alta é a frequência. Quanto mais devagar, mais baixa é a frequência. Tá bom? Então, na onda, ó, vamos estudar amplitude, comprimento e crista de onda. Aí vocês vão falar assim, putz, eu pensei que eu estava indo numa aula espírita, o Elcio vem falar de física aqui, né? Mas está tudo ligado, né? Para a gente entender essas questões, a gente precisa entender essas ondas, né? Então, como nada existe de móvel, também a oscilação, a frequência ou vibração. Então, ó, tá vendo? Frequência ou vibração. O que é a vibração? É essa frequência. Então, conforme, é como se fosse um pêndulo, né? Então, quando você fala assim, vamos vibrar, né, para alguém,
Quando você fala vamos vibrar, você quer dizer assim, vamos mandar uma frequência alta. Olha que coisa interessante, né? Vamos mandar uma vibração. Mas, na verdade, o que você está querendo dizer é vamos mandar uma vibração alta. O que é uma vibração alta? É uma frequência alta. O que eu acabei de falar para vocês? Frequência não é quando o negócio move rápido? Então, vibração alta é quando você vibra alto, você faz uma vibração, bastante movimento assim. Isso é uma vibração alta. Então, quando você vibra amor, você está mandando uma frequência com alto teor uma frequência altíssima de vibração. Entenderam? É uma frequência alta. Então, para a gente entender, amplitude é a força da onda. Só que não é só a frequência que importa. Tem várias outras coisas nessa onda que muda, né? Então, por exemplo, amplitude, né? A amplitude é a força da onda, né? A amplitude da oscilação. É medida pela distância maior ou menor de subida e descida numa linha média. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo essa onda aqui, ó? Ela vai maior e menor. Então, a amplitude, lembram do pêndulo? A distância do ponto máximo que ela vai do lado direito até o ponto máximo do lado esquerdo é a amplitude que ele vai. Então, essa amplitude importa também, tá bom? Então, olha aqui, ó, amplitude baixa. É que meu mouse aqui sumiu, né? Vocês veem meu mouse quando ele está funcionando, né? Mas eu acho que o meu mouse ele é de Wi-Fi, e às vezes ele perde, quando ele fica muito tempo desligado, ele pá, agora apareceu. Vocês veem ele, o mouse ou não? Sim, Vem? sim. Ah, tá. Então é legal para indicar, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa amplitude é baixa, ó. Porque, olha, ela é muito pequenininho, dá o máximo e o mínimo dela. Essa já é uma amplitude maior. Tá vendo? Então isso tem também. A crista da onda é o ponto dessa onda, né? A crista é o ponto mais alto e o ponto mais baixo chamam de vale, tá bom? Então, essa é uma amplitude pequena e uma amplitude grande. Amplitude não tem nada a ver com a frequência. Frequência é a quantidade de vezes que ele faz isso, né? Agora, amplitude é o tamanho que ele faz isso. Então, por exemplo, ele pode ter uma frequência alta numa amplitude maior. Então, ele pode fazer assim, como ele pode fazer numa amplitude menor, a frequência numa amplitude de onda menor. Então, isso importa também, entendeu? Então, a onda não é só a frequência que ela vibra, depende do tamanho da onda também. Então, tem isso também, amplitude é isso. O comprimento, então, amplitude é a distância de um ponto a outro. Comprimento é a distância que medeia as duas oscilações, tá? Então, tem uma amplitude baixa, é uma amplitude que tem um comprimento de onda pequeno. E uma amplitude alta é o que tem um comprimento de onda grande, tá bom? E a crista é o ponto máximo de uma oscilação, tá bom? Então é isso que a gente aprende aqui, tá? Então, onda é uma partícula que se desloca com movimento oscilatório. É uma partícula que sai oscilando, ela sai fazendo um movimento. E quando ela movimenta, ela produz energia, tá? Que, segundo a física que nós conhecemos, fala que não tem matéria. Mas eu falei para vocês, o Espiritismo já nos disse que toda energia também é matéria. Então ela está movimentando matéria também. Tá? Assim como o nosso pensamento, quando está emitindo uma onda, está emitindo matéria. Né? Eu já falei isso para vocês já estudaram, que pensamento também é matéria. Por quê? Porque ele é onda. Ele movimenta energia. E quando ele movimenta energia, ele movimenta matéria. Por isso que o pensamento é matéria. Tá bom? Então, onda é uma partícula que se desloca com movimento oscilatório. Acontece, porém, que ao se deslocar, provoca um campo magnético. Olha que coisa interessante. À medida que ele se desloca, opa, vamos procurar o meu mouse aqui. Ó, à medida que esse campo elétrico, ele manda uma partícula elétrica que vai fazendo isso, ó, ao mesmo tempo ele gera um outro reflexo de uma outra partícula que vai gerando um campo magnético. Por isso que para você criar um imã, a forma mais rápida de você criar um imã é você criar um campo elétrico. Aí você fala assim, Elcio, mas tem imã que já é imantizado e não tem campo elétrico perto. Mas para ele chegar naquela imantação, ele precisou ser submetido a uma eletricidade, tá? Então, você tem um imã na sua casa,
para aquele campo elétrico, aquele campo magnético, ele foi criado uma vez. Como ele foi criado? Através de um campo elétrico, não tenho dúvida disso, tá? Então, todo campo magnético acaba sendo gerado por um campo elétrico. Olha que coisa interessante, tá? Então, quando você aplica o magnetismo, um passe, é um campo magnético, é magnetismo gerado pelo campo elétrico. Mas quem é o campo elétrico? Ah, quando a gente tem o coração batendo, não gera um campo elétrico? O que faz o coração bater? Não é o nosso fluido vital que faz um campo elétrico, que gera eletricidade e faz nosso corpo bater? O nosso coração bater? A gente já estudou isso, lembra? Que o fluido vital ele gera um campo elétrico, uma eletricidade que faz o músculo, né, dá aquele choque no músculo e faz o coração contrair e parar. Então é o nosso fluido vital, né? Então lembram disso? O nosso corpo mental gera nosso perispírito, gera nosso fluido vital. Nosso fluido vital ele, ele, ele é usado em tudo no nosso corpo. Tanto que o nosso fluido vital, ele é material. Quando a gente morre, ele é esgotado. Porque esse fluido vital só serve para o nosso corpo. E nosso fluido vital gera a energia elétrica do coração, que gera o campo magnético. Por isso que quando a gente aplica o passe, a gente tem o magnetismo. Magnetismo gerado por quê? Pela nossa onda elétrica. Então, se a gente tem um bom pensamento, nós vamos ter uma boa onda mental e vai gerar um magnetismo bom. Olha que coisa interessante. E por isso a gente tem um passe melhor. Então, tudo está ligado, tá? Tudo está ligado. Assim como nós geramos esses campos elétricos de forma física, nós geramos ele mentalmente também. Nós somos uma máquina geradora. Nós somos um dínamo gerador de eletricidade e campo magnético. Maluco isso, né? Nós somos uma máquina geradora de eletricidade e magnetismo, tá bom? E ondas mentais e tudo por aí, tá bom? Nós estamos o tempo todo emitindo ondas aí, né? Parecidas com as ondas de rádio, tá bom? Claro, em outro padrão vibracional, outra frequência, outra amplitude de onda, mas estamos gerando, assim como o rádio gera. Tá bom? Então, a radiação de ondas consiste em variações rápidas da intensidade e do sentido dos campos. Essas variações são tão rápidas que uma crista de onda, ou seja, o ponto onde o campo elétrico ou magnético tem máxima intensidade, desloca-se no segundo a 300 mil quilômetros. Então, a velocidade da luz aí. Então, essas ondas andam na velocidade da luz. Para atravessar a matéria, no entanto, a velocidade é menor. No vidro, é de cerca de 200 mil quilômetros por segundo. Então, quando essa partícula está no espaço, o seu pensamento no espaço, ele anda 300 mil quilômetros por segundo. Mas quando ele passa pelo vidro, ele dá uma diminuída. Essa partícula dá uma diminuída da velocidade. Tá bom? Porque quando essa onda passa por corpos sólidos, ela prejudica. E a gente vê isso. Como que a gente vê isso? Lembra que eles falam, olha, quando você for deixar seu modem, não deixa seu modem na frente de um anteparo em porta, não deixa a porta fechada, não deixa uma TV na frente, não deixa um sofá na frente, não deixa nada. Por quê? Porque a onda, ela é meio que impactada pela parte física, tá? Ela dá uma diminuída na velocidade. Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Então, exemplo de onda, a radiação pode ser definida como a emissão de energia através do espaço, na forma de ondas eletromagnéticas. Então, aqui você vê um quasar. Tá vendo? Isso aqui é um quasar, né? É uma estrela que está meio que explodindo, né? Então, quando ela faz isso, né? Ela desprende uma onda, tá? Ela desprende uma partícula, né? O tempo todo essas partículas vêm do Sol, das estrelas. O tempo todo essas ondas estão vindo e atravessando a gente, essas partículas aí, tá? Então nós estamos mergulhados numa piscina de ondas magnéticas, ondas elétricas, ondas radioativas, tá? É onda por todo lado. Essas partículas ficam o tempo todo movimentando o nosso planeta. Só que nós temos o campo magnético da Terra. Não sei se vocês sabem. O campo magnético da Terra faz com que nem todas as energias, as ondas de radiação, entrem nele. Então, é como se, por exemplo, tivesse
uma proteção que as partículas magnéticas que vêm do Sol desviam para não entrar tanta radiação aqui. Porque se a gente não tivesse esse desvio, a gente morreria muito, muito rápido, não haveria vida na Terra. Tá bom? Então, o campo magnético da Terra protege a Terra dessas partículas radioativas que são emitidas pelo Sol. Marte provavelmente tinha esse campo magnético, mas alguma coisa aconteceu que ele perdeu o campo magnético, tá? Então, não tem campo magnético. Então, o homem, quando ele for para Marte, ele vai ter grandes problemas, porque não é só se proteger da falta de oxigênio, tudo, a gravidade diferente. Essas partículas chegam lá, de radioatividades, tá? E vão afetar ele. Então, tem isso, tá? Porque lá não tem campo magnético de proteção, que nem a Terra, tá bom? Então, você vê a perfeição de Deus, né? De Jesus, quando montou o planeta, né? De colocar um campo magnético para proteger as criaturas, né? E por aí vai. Um raio ou relâmpago é uma descarga elétrica que se produz entre nuvens de chuva ou entre uma dessas nuvens e a Terra. Descarga visível com trajetórias sinuosas e de ramificações regulares, às vezes com muitos quilômetros de distância. Ocorre também uma onda sonora, chamada trovão. Então, tem o raio elétrico, é uma onda elétrica, tá? Que percorre lá e faz isso aí. Fora isso, também emite uma perturbação no ar, que gera uma onda sonora, que é o trovão. Entenderam? Então é onda por todo lado. Tem onda magnética, onda elétrica, onda sonora e por aí vai, tá? As ondas longas são superiores a 600 metros de comprimento, caminham ao longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance. Então as ondas longas, ela tem pequeno alcance, elas só ficam na superfície. As médias variam entre 150 e 600 metros, caminham em parte ao longo da superfície, mas também sobem um pouquinho nas camadas superiores da atmosfera, tem alcance um pouco maior do que as anteriores. As curtas, que são as ondas curtas, elas variam entre 10 e 150 metros. Elas vão para a atmosfera superior e são captadas de ricochete. Tem alcance muito grande. Então, as ondas curtas chegam na ionosfera, tá bom? E as ultra curtas? Todas as que forem menores do que 10 metros, muito maior alcance e força, ecoando nas camadas superiores da atmosfera. Então, lá em cima, nas camadas superiores do planeta. Então, vamos lá. Essas ondas chegam nas camadas. Vocês lembram que o planeta Terra tem camadas espirituais? Então, perto da Terra é um umbral grosso, um pouco mais longe é um umbral leve, e vai indo os umbrais, que é onde está o nosso lar. E depois tem as camadas superiores, e tem as camadas, a sétima camada lá, é só onde vivem os espíritos elevadíssimos, que é onde cuidam da diretriz do planeta. Então, essas ondas longas, elas são menores, elas são mais materiais, elas são as ondas mais pesadas, negativas. Então, elas ficam mais na superfície, no umbral. Elas não sobem até essas camadas elevadas. Mas as ultracurtas, elas sobem. Então, essas ondas ultracurtas, elas conseguem chegar lá nas últimas camadas, onde estão os espíritos elevadíssimos. Só que o detalhe é que nós não emitimos essas ondas ultracurtas, entendeu? Então não chegam para eles essas energias negativas. Essas ondas ultracurtas são emitidas somente por espíritos de grande calibre espiritual. E daí eles recebem lá. Quando a gente vibra muito intenso, com muito amor, a gente vai estar emitindo essas ondas curtas e ultracurtas, tá? Mas a gente precisa vibrar com muito amor. E aí eles conseguem escutar lá, sentir essas energias. Olha que coisa interessante. Tá bom? Entenderam? Então, ondas ultracurtas são só espíritos elevados, tá? Então, a falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veículo estabelece. Isso é André Luiz falando. O cérebro emite vibração ou frequência, alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Então, quando a gente está amando, desejando bem, a gente vibra bem, a gente vibra alto, tá?
vibra alto. E quando a gente está pensando mal, a gente vibra baixo. O amor vibra em alta frequência. O ódio vibra em baixa frequência. Tá bom? Então, quando a gente está com ódio, raiva, inveja, é vibração baixa, tá? É só o pessoal do umbral que escuta. Só os espíritos super baixos, os espíritos que também estão vibrando na mesma faixa de inveja, de raiva, é que escutam, é que te veem, porque elas estão na mesma frequência, entendeu? Por isso que os espíritos muito inferiores não veem espíritos superiores, porque a vibração deles é tão alta que eles não conseguem entrar nessa onda. Tudo bem? Em física, dizem que as ondas amortecidas atingem e deixam rapidamente um valor máximo de amplitude, não se firmando em determinado setor vibratório. Então, é uma onda que vibra forte, mas não se mantém. Né? Então, ele fala que no homem, essas ondas amortecidas são produzidas por cérebros não acostumados à elevação espiritual, mas que em momentos de aflição proferem preces fervorosas. Não conseguem se sustentar em alto nível. Geralmente falam que suas preces não são atendidas. Então, o que eles fazem? Eles, quando estão assim, aflitos, eles fazem uma prece super fervorosa. Aí eles vibram super alto. Mas aí, quando eles saem desse padrão, eles caem de novo e já começam a pensar mal. Então, eles vão fazer uma oração, fazem uma oração de um alto padrão, mas essa oração não se sustenta, tá? Porque ela tem a onda amortecida, o padrão mental da pessoa não consegue se sustentar naquele padrão bom. É uma onda que vai, mas amortece, tá bom? André Luiz afirma que os anjos exprimem-se através de raios super ultra curtos, em processos ainda inacessíveis à observação comum, enquanto a mente humana exterioriza-se por meio de oscilações curtas, médias e longas. Então, espíritos muito evoluídos raios, ondas super ultra curtas, enquanto que o ser humano é curta, média e longa, tá? Então, curta é melhor, média é ruim e onda longa é onda muito baixa, tá? É gente que vibra muito negativo. Emite essa onda longa, tá? Bem ruinzinha. Tá? Então, os espíritos vibram nessa vibração muito intensa, tá? Muito intensa, que você nem vê, tá bom? Mais ou menos isso. Tá bom? Tudo bem? Devemos manter a nossa mente em ondas curtas, para termos pensamentos fortes e elevados e gerarmos uma maior frequência vibratória. Na prece, Jesus pede para nos reconciliarmos com o adversário. Por quê? A eficácia está na eliminação do fator de sintonia. Então, o que ele está querendo? O que Jesus fala? Para você se reconciliar com o seu adversário, porque daí você não vibra negativamente por ele. Tá bom? Ondas elevadas. Os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas, ou simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. As emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas, as aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos, ou de imenso poder, transformador no campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Então, raios gama são raios de alto padrão vibracional, tá bom? Então, raio gama é um padrão de alto padrão. Então, a corrente mental é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades em corrente mental que lhe sintonize. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas, pensamento, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam, na pauta do bem ou no mal da nossa escolha. Então, o que ele está falando aqui? Que essas energias que a gente emite o tempo todo é que fazem a gente se dar bem com as pessoas, a gente não entender por que umas pessoas a gente se sintoniza melhor do que com outras. É tudo essas trocas de energia, essas trocas de frequência, é tudo isso aí que a gente não vê, tá? Então, todas essas energias, essas ondas, estão todas relacionadas, tá? E se trocam entre as pessoas. Percepção, né?
Então, o espectro eletromagnético mostrando a faixa limitada de comprimentos de onda para os quais os olhos são sensíveis. Essa faixa ampliada na parte inferior da figura ocupa cerca de 1,70 do espectro. Então, olha só, aqui tem os raios gamas, que é onda curta, tá vendo? Como a frequência é maior, a frequência grande é a vibração maior, é a vibração. Então, quando você está vibrando alto, você está vibrando em raios gama, maior até que os raios gama. Até maior, tá? Então você está vibrando nisso. E você não vê. Aí vai vindo, né? Os raios-x aqui. Os raios-x têm uma frequência alta também, mas já é mais baixo que os raios gama, né? Aí tem o ultravioleta, que são cores que você não vê. E aí aqui, ó, são o pequeno espectro que você vê de cor, ó. Essas cores aqui que você vê, 400 mN, NM, 600, 700, cada um produz uma cor. E você só vê essas cores aqui. A combinação dessas cores é que fazem outras cores, tá? Então a gente só vê isso. Só esse pedacinho. Essas outras ondas a gente não vê, tá? Então aqui, ó, ondas de rádio, aí são ondas mais longas, né? São ondas mais materiais, ondas de TV, FM, AM, tá vendo? Então são ondas mais largas, são ondas mais materiais, tá? Então, se você vibrar nessa faixa aqui de onda de TV, você está vibrando numa vibração bem baixinha. Ondas de raiva, provavelmente vibram nessas ondas aqui perto do ondas de rádio, né? Bem baixinhas, tá bom? Tudo bem? Então, se realmente existe algum rádio que consegue pegar gente falando, espírito falando, deve ser onda de rádio mesmo, porque vibra bem baixo, são espíritos sofredores que você vai escutar. Porque se você, ondas de rádio não vão pegar nunca raio gama, entendeu? Que é onde vibram os espíritos superiores, tá bom? Tudo bem? Então, se você vê alguém aí falando que o rádio tá pegando aí espíritos elevados falando, seu mentor tá errado, tá? Nunca o rádio vai pegar um padrão vibracional de um espírito evoluído. Tudo bem? Percepção. Então, vocês viram? Interessante essas ondas, né? Percepção. Em psicologia, a percepção é a função por meio da qual o espírito forma uma representação dos objetos exteriores. Então, a percepção tem muito a ver como você capta essas ondas. Você pega essas vibrações, tudo é onda. Essas próprias a matéria, tudo é onda. É onda coagulada, energia coagulada. Então, tudo que você está vendo, na verdade, energia, é onda. É o tempo todo essas energias. Dá um nó na cabeça, né? As coisas nem existem, na verdade. Elas são formadas por energia coagulada, né? Que são essas ondas aí. E que o olho pega e consegue perceber e transformar essas energias, tá? Então, os tipos de percepção tátil, quando você toca, você está tocando uma energia que se materializou, se coagulou, virou matéria. Tá? Então, você pega aqui, por exemplo, isso aqui, uma caixinha de MM, você pegou aqui uma energia coagulada. Tá? Então, você pegou aí a onda coagulada. Tá? Então, você está pegando isso. Então, é o percepção tátil. Auditiva, quando você está escutando um som, você está escutando uma onda que vibrou no ar, que produziu uma vibração, e você está escutando o som dela produzida no ar. Só que o som precisa do ar, tá? Mas nem toda onda precisa do ar, só o som, tá? Então, tanto que o som não se propaga no vácuo, porque o som precisa do ar para vibrar, tá? O som é uma onda produzida na vibração das moléculas do ar, tudo bem? Visual, quando você está olhando, né? Você está pegando, captando você está captando isso aqui, ó. Essas luzes aqui desse pequeno espectro, né? Tanto que você não vê ultravioleta, você não vê o raio-x, mas você vê essa matéria, tudo que tem cor aqui, você consegue ver a matéria, tudo que tem, você consegue ver. O que você vê está dentro desse espectro visível da luz aqui. O resto você não vê, tá? Então, se nessa paisagem tiver raios gama, você não vê, tá bom? No tempo, você tem uma percepção de tempo, né? Essa percepção de tempo, a glândula pineal absorve, lembra disso? A glândula pineal identifica esses raios de tempo. No espaço, percepção no espaço.
as figuras ambíguas, você confunde as coisas, né? Então, percepção extrasensorial é um termo criado por Heine, né, esse cara aí, para designar a percepção de um objeto, independente dos órgãos do sentido. E tem a percepção mediúnica, que é visão, audição e comunicação com o mundo que não é percebido pelas vias sensoriais do encarnado. Tá? Então tem figuras ambíguas, por exemplo, né? Você vê vasos ou você vê face? Você pode ver as duas coisas, né? Quem está vendo aqui um vaso? Quem está vendo dois rostos aqui? Vocês estão vendo dois rostos? Ou vocês estão vendo o vaso? O que vocês estão vendo? Os dois? Dá para ver os dois, né? Na verdade, quando você fala vaso, você vê um vaso. Aí quando você fala rosto, você vê o rosto. Interessante, né? Então significa que a gente consegue mudar a nossa percepção. Olha que coisa interessante. A gente consegue mudar a nossa percepção para sintonizar um determinado tipo de onda. Porque quando você vê o rosto, você está sintonizando com a percepção da onda que emite o preto, né? Aqui, ó, o preto é o rosto. Quando você vê o vaso, você está sintonizando com o branco, que daí vira vaso, né? Interessante isso, né? Então você consegue canalizar o tipo de onda que você quer para o que você quer ver. Interessante isso, né? A gente aprendeu a fazer isso. Tudo no automático. O espírito aprendeu a controlar essas ondas aí e essas percepções, né? Velha ou moça? Eu só vejo uma moça aqui, eu não vejo velha nenhuma. Mas diz que tem uma velha aqui, tá? Eu não vejo a velha. Eu também não consegui ver velha nenhuma, mas diz que tem uma velha. Eu vejo só a moça, que é uma moça que o cabelo dela aqui, né? O rosto, aqui tipo um. Hã? Se virar a foto, vê a velha. Ah, é? Ah, tá. Teria que virar, então. Ah, tá. Bom, então sem virar não dá. Aqui, por exemplo, né? Diz que essa escada tem dois jeitos que você vê. Você vê ela descendo e vê ela de outro jeito, né? Só que você tem que virar a forma que você vê, né? Aqui, você vê um pato ou um coelho, né? Depende, né? Da forma como você quer. Se você olhar, aqui é o bico do pato e o olho, mas pode ser também a orelha do coelho, né? Por aí vai, né? Então, depende da forma, né? Que a gente direciona aí essas ondas para a gente ver o que a gente quer, né? Interessante, né? Percepção mediúnica, né? A doutrina espírita explica que o espírito se expressa através da emissão de seu pensamento e que toda a comunicação entre ele e seu corpo físico ou material se dá através do seu corpo psicossomático ou perispírito, constituído de matéria quinta essenciada, que eu já expliquei para vocês. O que é a matéria quinta essenciada? É o quinto estado da matéria, que a gente não vê, né? Aquela matéria que é muito sutil. Faz parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. É um instrumento de ação do espírito. Isso vocês já estão careca de saber, do perispírito, né? É ele que atua. Mediunicamente, perceber é captar ondas vibratórias do pensamento de encarnados e desencarnados, em decorrência da lei de sintonia, pela associação das correntes mentais. O pensamento é matéria mental e se compõe de átomos e partículas, com cargas positivas, prótons e negativas, elétrons. Então, quando você está captando o pensamento de um outro espírito que está falando para você, você está captando as ondas mentais que ele está enviando para você. Então, o espírito envia uma onda para você que você pega, tá? E espírito encarnado? A gente pega também, a gente às vezes não percebe. Mas vocês se lembram que às vezes, quando uma pessoa lembra daquele negócio que você fala, mãe, estava pensando em você. A mãe pensa em você e você lembra e ligava. Hoje não tem mais telefone, mas acontecia muito de tipo você pensar na pessoa, a pessoa ligar para você. Lembra disso? Isso é transferência de onda, transferência de pensamento, tá? Essas ondas aí. E essas energias, essas ondas funcionam entre encarnados e desencarnados, tá? É assim que o médium capta o espírito falando. Você está captando a onda de pensamento dele, tá bom? Sendo o pensamento força sutil e inexaurível dos espíritos, o que é inexaurível? Que não se exaure, que não termina, tá? Sendo o pensamento uma força sutil que não termina do espírito, podemos categorizá-lo assim a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Então, o que o André Luiz está falando aqui? O que é autoplasticização?
plasticização é transformar em plástico, é transformar em matéria. Então ele está falando que o pensamento tem faculdades de autoexcitação, de excitar as ondas, né? E se materializar, né? Autoplástica, de se adaptar, né? De fazer formas inimagináveis, né? É o que o André Luiz está falando aí. Então, dúvida? Vocês têm dúvida? Nem parem, né? Estou falando aqui, é muita matéria, né? Isso é muito louco. Vocês têm dúvida com relação a isso? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos essa questão das ondas? Sim. Tudo bem? Tudo bem, Rita? Tudo bem, Alcio. Tá. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque são coisas que a gente não para pensar no dia a dia, que a gente está o tempo todo absorvendo e gerando ondas aí de energia para as pessoas. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo. O que é dínamo? É uma máquina geradora elétrica de energia. É um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, que guardam consigo no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Então, o tempo todo, nós estamos mandando energia para essas células do nosso corpo. Por isso que se você tem pensamento negativo, você vai mandar energia negativa para o seu corpo. O tempo todo para as células, você vai desequilibrar as células. Então, a pessoa que vibra baixo, a pessoa que nem sua amiga invejosa lá, ela pode ter um câncer, né? Porque ela vibra baixo, ela quer o mal das pessoas, ela queria para ela, né? Na verdade. Então, essas energias desequilibram todas as células, né? Desequilibram o funcionamento, né? Vibração, a gente está mandando ondas de baixa frequência para as nossas células, né? É terrível isso. Então, a gente o tempo todo está com essas propriedades aí emissoras, né? Receptoras, conservadoras, regeneradoras de energia ou que não se regeneram, matam as células, né? Ao invés de regenerar. Tudo bem? Existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental da entidade for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão da personalidade mediúnica. Resumindo, o que ele está querendo dizer aí é que a vibração casa melhor, né, quando você vibra num determinado um padrão vibracional. Então, se você vibra baixo, você vai receber mais facilmente espíritos que estão mais baixos. Enquanto se você vibrar alto, você vai receber com mais facilidade espíritos mais evoluídos. Pessoas que vibram muito baixo têm dificuldade de receber palavras de mentor, de espíritos mais evoluídos, tá bom? Então, recebem mais fácil espíritos sofredores, tá? Por quê? Porque a frequência mental está alinhada, né? É como se um rádio tivesse mais alinhado com o padrão vibracional aí do mais baixo. Tudo bem? Vocês entenderam? Tranquilo isso, né? A gente fala sempre dessas questões, né? Tudo bem? Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo da ideação da palavra, criamos formas pensamento ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Tá bom? Então a gente vai criando, tá bom? Criando, criando, criando. As interferências construtivas podem ser interpretadas como os conselhos e instruções dos benfeitores espirituais. As interferências destrutivas são as influências menos felizes dos espíritos imperfeitos e propensos ao mal. É que essa aqui não ficou legal, essa foto que eu mostrei aqui, mas é que tem bolinhas pretas aqui no meio. Eu tinha que ter colocado um fundo branco, eu acho, para que isso aparecesse melhor. O que aparece, essas bolinhas vermelhas aqui, é quando as energias batem dos espíritos. Vamos supor que esse verde aqui sejam espíritos superiores vibrando. E essa seja a sua vibração da sua energia, a seu pensamento. Esses pontos vermelhinhos são os pontos que estão casando do espírito superior com o espírito seu. Já o negativo tem bolinhas pretas aqui no meio, ó, que não estão aparecendo. Tinha que estar aparecendo se o fundo fosse branco. Eu vou arrumar isso depois. Eles estão vibrando fora do seu padrão, entendeu? Então, não bate.
não bate. Então, as ondas não casam, entendeu? As ondas não casam, o magnetismo das ondas não casam, não se encaixam. E por isso, as ondas negativas podem desestabilizar o seu padrão mental, tá? Então, o ideal é que a gente vibre. O que eu quero dizer é assim: se você vibra bom, tudo bem, você vai sintonizar melhor com o espírito evoluído, mas você vai sentir um desconforto quando você tiver na presença das ondas baixas. Agora, se você vibra baixo, você vai sintonizar melhor com as ondas baixas e vai ter dificuldade de sintonizar nesses pontinhos aqui com os espíritos superiores, entendeu? Então, é isso, tá? Depende de como você vibra, essa vibração, essa frequência da onda vai se identificar melhor com o espírito superior ou com o espírito inferior, tá? A sintonia com os espíritos superiores exige a permanência do pensamento em ondas curtas. Além disso, é necessário aumentar o teor das vibrações para captar a essência dos seus ensinamentos. Então, por isso que quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente busca se concentrar, elevar o nosso pensamento. Por isso que quando a gente vai vibrar, eu falo assim, vamos elevar o nosso pensamento, não é isso? Pensar nos espíritos evoluídos, porque a gente vibra melhor, a gente emite ondas que a gente eleva o nosso padrão de onda, para que a gente consiga sintonizar com esses espíritos, tá? Por isso que numa reunião mediúnica você precisa estar com o pensamento elevado, tá? Porque senão você só vai se sintonizar com os espíritos inferiores lá, tudo bem? E é isso, tá bom? Isso aqui, o Jesus aí não ficou legal, porque eu fiz correndo essa aula, não consegui terminar o Jesus também. Mas eu vou arrumar para colocar bonitinho para vocês. Então, isso era a aula principal de hoje. Ah, acabou? Não, droga, viu? Ai, tô cansada, professor. Essa matéria é um pouco pesada, né, pessoal? Vocês estão cansados, né? Mas tem mais um pedacinho aqui para passar para vocês, que é aquele pedacinho do, da parte evangélica. Lembram disso? Que tem sempre esse pedacinho? Sim. Eu vou tentar passar para vocês aqui. Vou fazer como eu costumo fazer sempre, dar uma passada rápida, tá? Para não cansar, né? Porque já foi bastante informação, né, para gente hoje. Vocês já estão cansadas, né? Então vou tentar passar rapidinho. Então, o magnetismo pessoal, né? O magnetismo pessoal nada mais é do que o passe, né? Aquele magnetismo que nós temos aí com essas energias, tá? Então, o espiritismo ou o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, de fatos são exagerados pela imaginação. Então, com as pessoas, como não entendiam muitas coisas, né, inventaram muitas coisas, né? Então, hoje, a gente, com o Espiritismo, consegue entender melhor essas questões do magnetismo, transferência de energia, né? Então, o conhecimento esclarecido, né, o Kardec fala, dessas duas ciências que se resumem numa só. Então, por exemplo, conhecer o magnetismo físico e saber que é o mesmo princípio dessas ondas que você desenvolve e aplica no passe, é muito interessante, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Então, a gente estudando, a gente vai desmistificando dessas coisas. A gente vai entendendo como elas funcionam. A gente vai entendendo que o passe nada mais é do que uma manipulação de energia magnética, que tem essas ondas que são geradas pelo nosso cérebro. E por aí vai. Tá? Então, isso é entendimento. A gente entender que essas questões que a gente vê espiritualmente, que é passe, não tem nada de né? Nada mais é do que uma manipulação de magnetismo, de questões físicas que existem no mundo e que a gente não compreende. Tá bom? Então é isso que ele fala aqui. Depois vocês leem com calma, eu passo lá para vocês. Então, o magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Tá? Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu conhecer melhor o poder da ação fluídica,
que é o poder da manipulação dessas ondas. Nada mais é do que isso, tá? Depois, o Espiritismo veio nos revelar outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Então, a gente começa a ligar as coisas, né? A ligar que quando a gente pensa bem, que a gente deseja o bem, a gente manipula energias boas, o nosso padrão vibracional fica bom, a gente consegue aplicar passe bom, porque o nosso magnetismo melhora, a gente vai ligando as coisas e a gente vai aprendendo, olha que coisa bacana, né? E a gente vai desmistificando tudo isso, tá? Então, ele vai falando que o Cristo realizou milagres, né? E que esses mesmos milagres, quando o homem tem fé, consegue fazer também, tá? E fala que os apóstolos também fizeram esses milagres, né? Que nada mais são senão efeitos naturais, né? Então, aquilo que naquela época era, o apóstolo curou, né? Jesus curou, né? Hoje não é mais Hoje a gente sabe que tudo bem, que Jesus é um espírito evoluidíssimo, governador do planeta, mas que ele tem um fluido vital extremamente evoluído, que ele manipula essas ondas de uma maneira muito mais evoluída do que nós, que ele vibra numa velocidade muito maior, numa frequência muito maior. E por isso que ele consegue curar. Por quê? Porque essa frequência é tão forte que às vezes manipula até a matéria. Tudo bem? Então é isso, tá? Então, como que ocorre essa ação magnética? Pelo fluido do magnetizador, pelo fluido dos espíritos, tá? Então, quando você vai fazer esse passe, é um fluido de quem está aplicando o passe, mais o fluido dos espíritos, tá? E mais o fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, os espíritos passam energia para o magnetizador, que junta com as energias do fluido vital e as energias do pensamento do encarnado, e tudo isso vai tudo para quem está recebendo o passe. Então, quem está recebendo o passe está recebendo as energias mentais do espírito que está junto, evoluído, as energias, do perispírito do irmão desencarnado, mais a energia do perispírito do encarnado, mais o fluido vital do encarnado, mais as energias mentais, as ondas boas do encarnado. Tudo isso está sendo aplicado no passe. Então, o passe faz maravilhas, tá bom? E aí ele vai falando aqui, né, que a cura, né? Então, a magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular, metódico. Por isso que às vezes tem tratamento que vocês têm que fazer 3 vezes lá, você vai e recebe, né? Porque é o tempo todo essas energias sendo aplicadas que vão, de alguma forma, reorganizando o corpo físico, tá bom? E, e ele vai falando aqui, né? Vai falando é, que que o passista ele tem que ter uma grande compreensão da vida, uma fé vigorosa para produzir um passe de grande capacidade, porque vai produzir uma onda muito grande, um fluido vital bom e tudo de maravilhoso, tá bom? E é isso, ele fala aqui sobre Jesus, né, que passou pela Terra, né? Fala sobre os exemplos, né, de quando Jesus curou a mulher hemorrágica, né, que tocou na extremidade da veste de Jesus e sentiu aquela energia, e Jesus falou: vai em paz, tua fé te salvou. A energia dela, aquela fé dela, entrou em contato com a sintonia do fluido vital de Jesus, e na hora ela se curou na hora, tá? Olha só que maravilha que faz essa troca de energia, tá, que ocorre aí. E é isso, tá, pessoal? Então, ele fala aqui, ó, a razão primária do magnetismo irradiado por Jesus se fundamentava no amor, né? Contudo, é necessário que o enfermo ofereça condições para receber o fluido irradiado. Por isso que a mulher hemorroísta estava em condições, ela estava com uma fé, ela tinha aquela fé que Jesus curaria ela. E aquela fé era tão forte que ela entrou em vibração em ondas curtas, naquelas ondas super curtas, entrou em sintonia com a frequência de Jesus e do fluido vital de Jesus. E como ela entrou na sintonia, ela recebeu na hora aquela frequência de Jesus. E ela se curou na hora. Por isso que quando você vai tomar um passe, você tem que estar sintonizado. Você tem que esquecer os problemas. Você tem que estar pensando em Jesus. Por isso que a gente fala, senta, pensa em Jesus.
Por quê? Porque você vai elevar o seu pensamento e entrar na sintonia de receber. Porque senão, a pessoa aplica e é refratário, que chama, passe refratário. Você está com a energia tão baixa e pensando em outras coisas, em problemas, que a energia bate e volta, espalha, não entra. Entenderam? Não entra no seu psiquismo, no seu padrão vibracional. Tudo bem? Nem no seu corpo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Dei uma corrida. Vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acharam? Concordam com isso? Nunca tinham pensado? Já imaginavam que era mais ou menos assim? O que vocês acham disso tudo? Vamos lá, quero escutar vocês. Ah, eu entendi, né, com tudo isso, na verdade, novamente, que o pensamento que nós temos que conduz tudo, né? Então, assim, se você vigiar, né, os seus pensamentos, você vai atrair as ondas positivas, né? Então, se você tiver um pensamento bom, você vai ter ondas boas e, consequentemente, energias boas próximas de você, né? Aí fez lembrar muito uma fala da minha avó, o meu pai fala bastante, né? Que às vezes Mentoria, né? a pessoa morre pela cabeça, né? Porque ela, se ela não tem um pensamento bom, né? Minha avó falava isso por parte de mãe e o meu pai às vezes fala isso, a pessoa morre pela cabeça, porque se ela não tiver um pensamento bom, uma vibração boa, né? Ela acaba se fragilizando, né, nas coisas. Então a gente passa por dificuldades com todo mundo, mas a gente tem que vigiar o que a gente pensa para manter essa onda positiva, né? Essa energia boa, de energias Sim. mais positivas, né? Difícil é no mundo que a gente vive, né? Com tantos problemas Exato. financeiros, problemas, né, de dificuldades financeiras, dificuldade É, no trato com as pessoas, de conseguir as coisas, né? A gente tem que pensar na é, escola dos filhos, tem que pensar em mil coisas, né? A educação dos filhos, temos que pensar em várias questões, né? É difícil a gente pensar em tudo isso e manter todas as preocupações, manter o pensamento elevado, né? é, Difícil, né? é bem É difícil treinamento mesmo. isso. Certo, Rita? O que você acha, Rita, disso tudo? Isso mesmo, é uma luta diária, né? Como a Dani disse, a gente tem que estar se policiando, se vigiando e atraindo energia boa, né? Porque pensamento positivo, energia boa. Pensamento negativo, energia ruim, né? Exatamente, a gente tem que tentar mudar. Então, quando a gente perceber que a gente está muito mal, assim, que a gente está muito desencorajado, está muito, ai, não vai dar certo, ai, não, tá difícil, ai, meu Deus do céu, ai, não vai dar o dinheiro, ai, meu Deus, ai, essa conta. Você tem que falar assim, não, eu vou dar um jeito, vamos mudar o padrão, vamos viver aqui, vai dar certo, se Deus quiser, o Pai vai ajudar, eu vou trabalhar mais. O mês que vem, se Deus quiser, o meu marido ou minha esposa vai arranjar um emprego melhor, eu também tudo vai melhorar e vai vir dias melhores. E a gente deixa, né, e trabalha para vir dias melhores e coloca na mão de Deus, né? E pedimos, oramos e vamos em frente, né? Com pensamento positivo. Porque o pensamento negativo não ajuda em nada. Ele não vai ajudar, ele só vai atrapalhar, né? O pensamento positivo, pelo menos, movimenta os espíritos superiores para te ajudar, né? Uma oração, um Verdade. pensamento positivo, né? O negativo não, ele te prejudica, além, você já está ruim, ele te joga mais para baixo ainda, né? Agora O ideal é tentar sair desses pensamentos, né? Vocês veem, tudo é ondas, a gente está o tempo todo movimentando ondas, né? Partículas subatômicas. A gente está nesse momento manipulando partícula subatômica que está infringindo sobre as nossas células, sem perceber. Nós estamos fazendo nosso coração bater, né? A gente está fazendo nosso fluido vital gerar energia para bater nosso coração, tudo sem você perceber. Você está mandando energia para a célula, para as mitocôndrias da célula produzirem energia, para produzirem o que elas têm que fazer, tudo sem perceber, né? Então, por isso você tem que estar bem, né? Porque você está o tempo todo controlando tudo, né? Emitindo essas vibrações, né? E não, se não bastasse só para o nosso corpo,
nós estamos mandando essas energias para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossa esposa, para nossos animaizinhos que convivem com todo mundo que convive conosco. No nosso trabalho, a mesma coisa. E aí Verdade. a gente que a gente seja luz onde a gente vai, né? Um farol de luz. Porque um monte de Sim. gente para vibrar baixo já tem de monte, né? Então vamos nós ser o farol de luz. Não é Com isso, pessoal? certeza, Certo? com certeza. Mais alguma coisa para comentar? Não. Não? Então vamos encerrar a nossa aula? Tudo bem? Sim, Então, tudo bem. então aí eu desejo umas boas férias para vocês. Não esqueçam de ler o livro, tá bom? E tentem reservar todo dia para não deixar para a última hora, que aí fica cansativo. E às vezes esses livros, até pegar no breu, costuma ser chato o comecinho, né? Eu E já reparei que a ele maioria é deles longo mesmo, né? O que ela me emprestou, ele é bem grosso, né? Porque a sim. capa é diferente da foto que você pôs no grupo, mas acho que é o mesmo livro. Não, é o mesmo livro, é que tem várias versões, né? A Ah, gente, é mais entendi. antigos é Mas outra a capa, história é a mesma, né? É sempre igual, Ah, pode então tá confiar. bom. É. Então, assim, vamos tentar, em vez de ler, deixar tudo para a última vez, pegar uns 20 minutos por dia. Eu sei que é difícil, mas é hábito, né? Peguem uns 20 minutos por dia, separem aí, tentem dar uma lida, né? Antes de dormir, né? Aí não fica pesado. Agora, se você deixa para a última hora, ler durante o dia inteiro, ler durante 3 horas a fio, é muito cansativo, né? É muito cansativo. Então, por isso que existe marcador de texto, marcador de livro. É para isso, pessoal, para ler um pedaço, marca, ler mais um pedaço, marca, ler mais um pedaço, marca, para todo dia ler um pouquinho, tá? Porque livro não é feito para ler tudo de uma vez, né? Porque ninguém aguenta, é muito cansativo. Até a vista cansa. Então, se coloquem aí uma rotina para tentar ler todo dia um pouquinho, tá bom? Aí não fica pesado. Aí quando vocês vê, quando você menos vê, já terminou, Já tá bom? consegui. Hã? Hoje que a gente tinha muito livro para ler, né, Elcio? No Gembe tinha, É a gente não verdade. tem tanto. Olha, no Gembe, a Vivi estava falando, tem o Mediúnico 3, Mediúnico 2, os Mediúnicos já tem 4 livros para ler. É, Eles estão cada vez piores. Eles estão é, cada vez piores. São 4 livros para ler no ano. E tem provas de cada um dos 4 livros. sim. E, e É, tem trabalho do 4. Então, quer dizer, a gente não pede nada disso, mas a gente pede uma leitura, pelo menos, né, de 2 livros no ano. sim. Então, vamos pensar que tem piores, que a gente está tentando fazer o mínimo ainda, né? É que o espiritismo, né, exige uma coisa intelectual nossa, né, que a gente nunca se acostumou, né? A gente não está acostumado, né, a ler, né? Mas o espiritismo é uma doutrina filosófica. Então, toda doutrina filosófica exige bastante do nosso aperfeiçoamento intelectual, né? Então, vai nos exigir leitura, vai nos exigir, como é que é o nome? Reflexões, né? Isso é psicologia, né? Você refletir. Então é isso, tem que É. ler, não tem jeito, tá? Faz um esforçozinho, são só 2 livros, esse é o primeiro e tem o último. E daí esse ano a gente encerra, tá bom? Beleza? Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem. Então tá bom, pessoal, é isso então. Quem que gostaria de fazer as vibrações da noite? Eu, para variar? Sim. Você faz e a Rita encerra. Eu já abri, Tá bom, olha, a Dani né? leu a harmonização, ou então você vai fazer a prece final, então. Beleza? Eu fiz a prece Beleza, Rita? e Faço esse final. Isso. A Rita, a Daniela já trabalhou bastante hoje. Vamos É, trabalhar nós agora. mas agora eu faço o final. Você faz a prece final. Tá É, bom, eu faço as vibrações. Tá bom? tá. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, aos nossos benfeitores, à espiritualidade maior, ao Mestre Jesus. Vamos também agradecer o Padre Isabel. O que ele tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque ele está por trás desse curso, né? E tem um benfeitor, um mentor que está alocado para esse curso. Então, nós estamos abaixo, né, da responsabilidade desse mentor e do Padre Isabel, que nos dirige também, tá? E dirige esse trabalho. Então vamos vibrar, né? Vamos vibrar pela paz no mundo, pela harmonização entre as nações,
para que cada vez as pessoas tentem entrar em acordo com menos armas e mortes possível, né? A gente sabe que no planeta de expiações e provas é difícil, sempre, né, tem perdas humanas, brigas, guerras, mas vamos vibrar para que isso se resolva e seja da melhor forma possível, com menos perdas possíveis. Vamos vibrar pela paz no mundo, para que as pessoas não passem fome, pela erradicação da fome, que as pessoas possam sair das ruas. Vamos vibrar pela nossa casa espírita que nos acolhe e por todas as outras que fazem o bem a todas as pessoas. Vamos vibrar pela nossa casa, que seja um palácio de energias maravilhosas, com várias ondas magnéticas benfazejas, em que nós possamos renovar nossas energias e estarmos sempre com pensamentos elevados. Vamos vibrar pelos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos cônjuges, enfim. Vamos vibrar pelo nosso trabalho da matéria que nunca falte. Vamos vibrar pelo nosso trabalho espiritual e vamos vibrar pela nossa saúde e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E eu passo a palavra agora à Rita, que vai fazer nossa prece de finalização. Agradecendo ao nosso Pai Celestial, nosso irmão maior Jesus, a toda a espiritualidade maior, nossos benfeitores, por esse momento de estarmos reunidos aqui nessa aula que foi mais uma bênção para nós, um ensinamento valioso, grande aprendizado, agradecendo pelos nossos 6 meses, né? Agradecendo pela nossa aula no sábado, que a gente vai estar se reunindo, e por todo amor fraterno, por toda a luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, Graças que a você Deus. possa fazer uma boa viagem, tá bom, Rita? E muita saúde para todos vocês aí, tá bom? Vou Obrigada. desligar aqui, vou parar a gravação. Peraí, meu mouse ele dá umas travadas quando eu fico muito tempo sem mexer, ele demora para voltar pro Wi-Fi. É porque ele é de Wi-Fi, entendeu? Não é de fio. Peraí, voltou. Pronto.